Estamos aqui outra vez, o velho do ETS e a série de histórias sobre o médium Arigó. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte da história que é bem polêmica, que é sobre a ciência e a espiritualidade. Como muitas pessoas já devem saber, a ciência se recusa a dar seus pareceres favoráveis às questões religiosas, ou mesmo às questões ditas espirituais. Para muitos cientistas e homens que estudam a ciência, a religião não passa de um amontoado de ideias ingênuas sobre a criação do homem e do universo, bem como o seu destino, o destino da sua essência humana após a morte. E esse modo da ciência pensar sobre as questões espirituais tem gerado muitos homens que se dizem ateus, ou seja, não acreditam na existência de poderes superiores que comandam o universo conhecido e desconhecidos por nós. Buscando uma nova rota. Por outro lado, os grupos religiosos se opõem à ciência justamente devido a esses pensamentos ateístas, mas também porque os estudos científicos destroem muitas das ideias falsas que o homem religioso faz sobre a criação do mundo, do universo e da crença em um ser supremo que coordene todo esse universo. Se nós formos analisar de uma forma lógica a posição da ciência, não há erro em que ela se mantém afastada do pensamento religioso. Mantenha-se à direita e depois vire à direita. Tal como é o pensamento religioso de hoje em dia. Vire à direita. Isso porque, se a ciência se render a esses pensamentos, ela deixa de ser ciência. É que a ciência é responsável pelas descobertas do mundo através dos fatos. Sem fatos, não há ciência verdadeira. Quanto à religião, mantenha-se à esquerda. Também não podemos dizer que ela é equivocada nos seus pensamentos, principalmente quando se trata na questão da fé. Mantenha-se à esquerda e depois saia à esquerda. Existem sim coisas sobre as quais a ciência não tem condições de comprovar, mas que atuam sobre o nosso mundo de uma forma que parece inexplicável. Assim como essas duas forças não podem se misturar, caso contrário, todos nós ou viraríamos ateus sem perspectiva de um futuro além dessa nossa tão curta jornada terrena pela qual passamos, ou todos nós nos tornaríamos religiosos fanáticos, acreditando, como já foi no passado, em coisas absurdas e executando rituais sem sentido e até mesmo nocivos para a humanidade, além, é claro,
de impactar em nossa evolução. Mas, se essas Saia à duas direita. forças de pensamento, o pensamento científico e o pensamento religioso, não devem se misturar, eles também não deveriam se conflitar, não deveriam entrar em atrito como o fazem hoje em dia. Bastaria que cada um cuidasse de suas respectivas áreas de saber. A partir da década de 50, houve uma grande explosão no avanço científico e tecnológico da humanidade. Alguns poucos cientistas e estudiosos se arriscaram a estudar o que na época resolveu se convencionar de chamar de paranormal. Poucos homens se arriscaram porque aqueles que se dedicam a esse tipo de estudo normalmente são acusados de ingênuos ou ignorantes por se renderem a essas Mantenha-se à questões esquerda. E depois espirituais. saia à esquerda. Isso ocorre não porque Saia a à ciência não esquerda. reconheça a existência de inúmeros fenômenos inexplicáveis que acontecem frequentemente entre a nossa humanidade, mas é justamente porque elas ocorrem e a ciência não tem instrumentos capazes de medir ou de reproduzi-los conforme requer um estudo científico. Assim, vivemos essa guerra entre crédulos e incrédulos. Algumas pessoas acreditam que se a ciência tivesse se dedicado a estudar os feitos do médium Arigó, teriam encontrado algo sobre o que se debruçar. Mas é impossível para nós prevermos qual seria o futuro de um passado se as decisões tomadas naquela ocasião fossem diferentes. Não dá para se afirmar que, Mantenha-se à se esquerda. fizesse E isso, depois saia à teria esquerda. acontecido tal ou tal coisa. Saia à esquerda. Baseado em experiências anteriores, podemos dizer que talvez pouco tivesse Mantenha-se à mudado direita. nos E conhecimentos depois vire à científicos direita. atuais. Tomemos, por exemplo, as experiências direita. de Allan Kardec. Allan Kardec foi um homem que desafiou a ciência do seu tempo e dedicou grande parte da sua vida a estudar os fenômenos de sua época com seriedade. Desenvolveu o maior estudo metodológico sobre o chamado mundo espiritual que conhecemos até hoje. E qual foi o seu impacto junto ao mundo científico? Podemos dizer que foi insignificante. É bem verdade que ele deu rumo a uma corrente de pensamento filosófico importante hoje em dia. Mas, tão logo ele desencarnou e seus estudos quase que desapareceram, e o que dele restou tomou um rumo místico ou beirando a religiosidade. Assim, é perda de tempo ficarmos pensando
que se a ciência tivesse estudado os feitos do médium Arigó, teríamos alguma revolução na medicina ou na própria ciência. Mas a verdade é que alguns cientistas norte-americanos da década de 50 começaram a ter interesse pelos ditos fenômenos espirituais, ainda que não o chamassem assim e tivessem preferido chamar de fenômenos Buscando uma nova paranormais. rota. E um grupo Recalculando a de rota. 4 destes cientistas Por norte-americanos favor, retorne que quando ouviram possível. falar sobre Arigó Mantenha-se à decidiram esquerda. vir ao E depois Brasil vire à esquerda. para conhecer o fenômeno e Vire à ver esquerda. se valia a pena estudá-lo. Mas isso é algo que veremos em nossa próxima viagem com histórias do Velho do 10. Um beijo do velho. Chegamos ao seu destino.